Vamos falar um pouquinho então sobre a constipação. O que significa constipação? Movimento lento das fezes no intestino grosso. Normalmente ele está associado a grandes quantidades de fezes endurecidas no colo descendente devido à absorção excessiva de líquido. Causas mais comuns, nós vamos destacar principalmente isso aqui, ó, a pouca prática de exercício físico e a salientar então a dieta pobre em fibra. Além disso, nós temos a supressão do reflexo de defecação, né, voluntariamente, além do uso indiscriminado de laxativo. E doenças mais graves, como o câncer de reto, que causa às vezes uma obstrução no trato gastrointestinal. Vamos lembrar então que nós temos na musculatura do trato gastrointestinal, nós temos o plexo no trato gastrointestinal, o plexo de Meissner e o plexo mioentérico. O plexo de Meissner é responsável pela ativação das glândulas e aí a secreção, né, e muco. E nós temos o plexo mioentérico responsável pelo peristaltismo. Lembrando também, então, plexo mioentérico, peristaltismo, plexo mucoso, atividade glandular, e aí eu tenho também a atividade do sistema nervoso autônomo, tanto do simpático, contração dos esfíncteres, e do parasimpático, contribuindo junto com o plexo mioentérico, o peristaltismo. O trato gastrointestinal também sofre influência de outros neuropeptídeos, né, como neuropeptídeo I, polipeptídeo vasativo intestinal, somatostatina, e também fibras sensitivas do trato gastrointestinal que acabam captando estímulos químicos e mecânicos. Então, o peristaltismo, movimentos de contração, propulsivo, mistura. E aí, chegamos então aí no reto, nós temos que destacar, reto e ânus, destacar principalmente o esfíncter anal interno, que é formado principalmente de músculo liso, e seu estímulo é involuntário, e eu tenho o estímulo, aí eu tenho também o esfíncter anal externo, formado principalmente de músculo esquelético, que é voluntário. Então, esfíncter interno, músculo liso, involuntário. Esfíncter externo, músculo esquelético, voluntário. Nós temos aí entre o ânus e o reto, nós temos em torno de 15 a 17 centímetros. Lembrando que o canal cirúrgico, né, é em torno de 1 a 5 centímetros. Aí eu consigo preservar esses esfíncteres se porventura eu necessite o quê? Retirar parte do reto. Caso contrário, a bolsa de colostomia. Então, esfíncter anais interno, músculo liso, esfíncter anal externo, musculatura esquelética. Normalmente, ambos estão contraídos para evitar o quê? Que a gente ande e acabe defecando. Então, eles estão contraídos. Esfíncter, né? Nós temos esfíncter anal externo, esfíncter anal interno e o ânus. Musculatura esquelética, externo, voluntário. Musculatura lisa, interno, involuntário. Como que é o reflexo da defecação? Então, nós temos o enchimento do reto através de material fecal. Ocorre a distensão das paredes do reto, sinais, né, aferentes do plexo mioentérico estimulando a contração, porém essa contração é pouca, necessita de outros estímulos. Aí eu tenho o estímulo parasimpático, a onda peristáltica empurra as fezes do colo descendente até o reto, e aí eu tenho relaxamento do esfíncter anal interno e voluntariamente o relaxamento do esfíncter anal externo, e aí então o ato da defecação. Então nós temos lá fezes, sinais aferentes, né, principalmente do plexo mioentérico, promovendo a contração. Fibras sensitivas captam essas fezes no reto. E aí eu tenho um estímulo parasimpático para intensificar a contração. E também o que? O relaxamento do esfíncter anal interno. Além disso, o relaxamento também voluntário do esfíncter anal externo. E aí procede então a defecação. A farmacoterapia da constipação se trabalha aqui os laxativos. Nós estamos falando aqui em reeducação alimentar, estamos falando da farmacoterapia. Então nós temos laxativos irritantes ou estimulantes que aumentam a motilidade do trato gastrointestinal através do estímulo do sistema entérico, ou seja, do plexo mioentérico. Os laxativos osmóticos salinos que atraem água para a luz do intestino. Os emolientes fecais ou amolecedores fecais que alteram a consistência da fezes.
E os laxativos formadores de massa, que aumentam o volume, né, formando um gel, que não são absorvidos e aí aumentam o volume. Então, representante, nós temos então os irritantes ou estimulantes, o bisacodil, o óleo de rícino, picosulfato de sódio, e aí nós vamos. E o sena, cáscara sagrada, e vai. Laxativos volumosos, nós temos metilcelulose e semente psyllium. Laxativos salinos e osmóticos, nós temos citrato de magnésio, hidróxido de magnésio, lactulose, propileno etileno glicol. Os amolecedores fecais, nós temos do ducosato. Os laxativos lubrificantes, nós temos o óleo mineral e o supositório de glicerina. E o recente, né, os ativadores de canais de cloreto, que é lubiprostona. Vamos lá, falar de um a um. Os irritantes, representados pela sena, cáscara sagrada, o bisacodil, óleo de rícino, picosulfato de sódio, né, eles irritam a parede do trato gastrointestinal, criam um microprocesso inflamatório com seus mediadores que ativam o plexo mioentérico e aumentam as contrações do trato gastrointestinal e o reflexo da defecação. Nós temos a sena, cáscara sagrada, quando utilizado tem evacuação de 8 a 10 horas, utilizado principalmente em constipação causadas por opioides, né, o tramal, né, que se utiliza a codeína, que leva à diminuição do peristaltismo e aí pode-se utilizar então os irritantes. O bisacodil é um potente estimulante do cólon, do trato gastrointestinal. Nós temos o óleo de rícino, ele também é um potente, né, conhecido ácido ricinoleico, e ele deve ser evitado em gestantes. Por quê? Aumenta o peristaltismo, aumenta a contração e poderá também levar à contração uterina. Nós temos laxativos que aumentam o volume das fezes, aí formam um colóide hidrofílico, ou seja, um gel no intestino grosso, que retém água e distende a parede do intestino. Distendendo a parede do intestino, que estimula o reflexo mioentérico e aí, consequentemente, a contração e aí o reflexo da defecação. Nós temos ainda a metilcelulose, o semente psyllium. Cuidado, principalmente pacientes imobilizados, que pode aumentar o risco de desenvolver uma obstrução intestinal. Temos laxativos osmóticos. Como é que funcionam os laxativos osmóticos? Eles são administrados, são sais insolúveis que atraem água. A água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aumenta o volume, distende a parede do intestino. E aí eu tenho o quê? Eu tenho um quadro de aumento do peristaltismo e a defecação. São sais não absorvíveis. Propileno etileno glicol são utilizados em lavagens, né? No trato gastrointestinal, procedimento endoscópico, colonoscopia. A lactulose, né, acaba sendo degradado, né? Onde o sacarídeo acaba sendo degradado no trato gastrointestinal pelas bactérias, formando ácido lático, fórmico e acetato, ácido acético, e aí, consequentemente atrai água para o local. A lactulose também é muito utilizada também no tratamento da encefalopatia hepática, quando tem um acúmulo de amônia, aí eu também diminuo esse processo. Nós temos os amolecedores fecais, eles tornam emulsificados, né, com as fezes. Nós temos representando o ducosato. Ele é utilizado principalmente na profilaxia em tratamento agudo. Então, precisar no laxativo, de preferência trabalhar com o quê? Inicialmente, o ducosato. Certo? Cuidado quando administrar ele juntamente com o óleo mineral. Né? Por quê? Pode correr o risco de emulsificar o óleo mineral e aí correr a maior absorção. Nós temos aí também os laxativos lubrificantes, né? Eles também não são absorvidos. Quando administrado por via oral, como é óleo mineral, tem que ser na posição em pé, para evitar pneumonia lipídica. E seu uso prolongado, bom, as vitaminas lipossolúveis, né, diminui a absorção dessas vitaminas no trato gastrointestinal. Então, cuidado com o uso crônico. Os ativadores de cloro são novos, né? Nós temos aí o lubiprostona, foi aprovado recentemente pela Anvisa. O que eles fazem? Ativa os canais de cloro dos enterócitos. Consequentemente, eu tenho perda de cloro, concentra na luz intestinal, e aí a água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, e aí eu tenho a defecação. Utilizado principalmente no tratamento de constipação crônica. E aí o resumão, né? Os laxativos de massa atraem água para o local. Os laxativos osmóticos também, aqui formam um gel e aqui atrai água mesmo, por conta de ser sais insolúveis, meio menos concentrado, meio mais concentrado. Nós temos os emolientes fecais, que emulsificam grande parte, função de detergente, né? Emulsificam as fezes.
Os irritantes criam um processo inflamatório, aumenta a motilidade do trato gastrointestinal. Temos que deixar um alerta aqui com relação ao uso indiscriminado de laxativos irritantes, porque eles criam um microprocesso inflamatório, acabam, de certa forma, diminuindo a sensibilidade das fibras sensitivas, que são responsáveis pelas ondas peristálticas do plexo mioentérico, e aí você, a longo prazo, diminui o reflexo da defecação. Marcas comerciais, nós temos então os irritantes do Colax, o Gutalax, o Lactopurga, o Almeida Prado, nós vamos falar mais à frente, o Tamarindos, que tem a Sene, Cáscara Sagrada, aí nós temos o Naturet, que também tem Cáscara Sagrada e Sene. Os de volume, que aumentam o volume do trato gastrointestinal, nós temos Metamucil, Planta Bem, atraem água, formam gel. Os osmóticos nós temos o Pentalac, é lactulose, o Colact também é lactulose, Lactolivre, lactulose, Farlac, lactulose, e aí os sais, Aril sulfato de sódio, sorbitol, aí nós temos os enemas também, que são osmóticos, e até o próprio manitol é utilizado na colonoscopia para promover aumento da eliminação das fezes por osmose. Os amolecedores fecais nós temos o Mectol D, que é o Ducosato. Os lubrificantes nós temos, o primeiro foi o Nujol, conhecido como óleo mineral, e hoje nós temos outras marcas, óleo mineral e o supositório de glicerina. Os ativadores de canabidiol são recentes, a Mitiza, que nós temos ali para principalmente constipação crônica. E aí nós temos associações de irritantes com osmóticos. O exemplo, isso aqui é o picoprédio, utilizado na colonoscopia, onde eu tenho o picosulfato sódico, que é irritante, óxido, magnésio e ácido cítrico, que é osmótico. E aí, citado anteriormente, o bisacodyl irritante e o ducosato amolecedor fecal. Até mesmo, abre aspas, o complexo Almeida Prado, que se diz homeopático, ele tem lá os produtos homeopáticos, mas tem o picosulfato também. E aí então, fechamos por aqui.